Hoje nós vamos tratar o seguinte tema: a falta do conhecimento de Deus. O que a falta do conhecimento de Deus, o que o afastamento de Deus tem ocasionado e como podemos conhecer a Deus, como conhecer mais a Deus. Vamos ao texto que está no livro de Oséias, profeta Oséias, capítulo 4, versículos do 1 ao 3. Diz assim, Oséias 4, do 1 ao 3. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Há violências e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamenta e todo o que nela mora desfalece, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Por enquanto, até aqui. O que estava acontecendo nessa ocasião, meus amigos? O profeta Oséias foi levantado por Deus para exortar, chamar a atenção do povo de Israel. Ele pregou principalmente para o reino do norte, o reino de Israel. E nesse período, irmãos, o profeta Oséias, ele estava trazendo para o povo, anunciando para o povo os seus pecados. Ele estava conclamando o povo de Israel a abandonarem, a deixarem de se prostituir com outros deuses, deuses pagãos, e voltarem a adorar o único Deus, o Deus de Israel. E ele dizia também que se eles continuassem daquela forma, já estava determinado que Israel seria destruída, tá? O povo ia perecer. Então, no versículo 1, Oséias, ele, trazendo a palavra de Deus, a mensagem de Deus, ele diz: na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Queridos, Oséias está falando diretamente, num primeiro momento, ao povo de Israel. Porém, preste atenção como isso se aplica, a nossos dias, como isso se aplica ao nosso tempo. Porque ele diz assim: o Senhor, ele tem uma contenda com os habitantes da terra. E a gente pode aplicar aqui a terra no geral. Por quê? Porque na terra não há verdade. Cadê a benignidade? Cadê o amor ao próximo? Não há conhecimento de Deus. Nós vemos isso ao nosso redor. Não há conhecimento de Deus. As pessoas não conhecem a Deus. E muitas vezes nós vamos ver isso aqui também, mesmo pessoas que estão dentro da igreja. Versículo 2. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Há violências e homicídios sobre homicídios. Aqui são alguns exemplos, irmãos, de pecados, da multidão de pecado estava ocorrendo entre o povo de Israel. São só alguns exemplos do que eles vinham fazendo: mentindo, matando, furtando, adulterando. Não havia, eles estavam vivendo sem regras, desprezando completamente as leis de Deus. E qualquer tipo de conduta, ética, moral, estava completamente pervertido, irmãos. A coisa era terrível. E nós vemos que
que o que mais acontece nesse mundo que nós vivemos hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de uma forma geral, nós não percebemos isso, que o que domina é a mentira, né? É a promiscuidade, a perversão, os homicídios, um mata o outro, né? sem nenhum tipo de juízo, nenhum tipo de julgamento, né? Não, um mata o outro por qualquer coisa, não há nenhuma conduta, não há um tipo de consciência, irmãos, própria que impeça a pessoa de fazer certas crueldades, maldades. Isso eu estou dizendo de uma forma geral. Nós percebemos que em todos os níveis, presta atenção, irmãos, em todos os níveis, desde os mais poderosos, desde as maiores autoridades, até os mais pobres, até os miseráveis, em todos os níveis da sociedade, o que tem predominado é a maldade, irmãos, é o pecado. A falta do conhecimento de Deus, o afastamento de Deus, faz com que essas coisas fiquem cada vez mais presentes. Vamos ainda no capítulo 4 de Oséias, acompanhe comigo. Versículo 6, aí do capítulo 4. Diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Irmãos, quando a gente fala de falta de conhecimento de Deus, podemos fazer pelo menos duas abordagens. A falta de conhecimento geral, que é o que eu comentei um pouquinho anteriormente, que é as pessoas não terem nenhum tipo de contato, porque não querem, né? Nenhum tipo de contato com a Bíblia ou com a igreja, estão completamente entregues ao mundo. E tem um outro tipo também que podemos abordar de falta de conhecimento de Deus, que é entre pessoas que participam da igreja, pessoas que estão inseridas em algum grupo, pessoas que têm ouvido a palavra de Deus e que, na verdade, ainda não conhecem a Deus. Aqui no versículo 6, o profeta, ele diz assim, o que o próprio Deus está dizendo, né? O meu povo está sendo destruído, o meu povo perece por falta de conhecimento, porque lhe falta o conhecimento. Nós podemos aqui considerar a seguinte coisa. Podemos pensar nas coisas terríveis, nos maus exemplos que acontecem no meio evangélico. Porque, irmãos, há muitos líderes que têm outros interesses, pessoas que estão à frente de igrejas, à frente de trabalhos, que não são de Deus, são pessoas que têm outros interesses. Falsos profetas, pessoas mentirosas que enganam. E há muitas pessoas que seguem a esses líderes, né? A esses pastores, essas pessoas, sejam também cantores gospel, pessoas que têm influência. Muitas pessoas vão atrás desses enganadores e algumas delas achando que estão no caminho certo, estão sendo enganadas. Então, há engano lá fora no mundo e há engano, infelizmente, dentro de muitas igrejas. Aqui, a mensagem está sendo direcionada, nesse momento, principalmente para os sacerdotes. Deus continua dizendo assim: porquanto rejeitaste o conhecimento.
O povo perece, presta atenção, o povo está se perdendo, está perecendo, está sendo destruído porque falta a eles o conhecimento. E aí Deus continua dizendo assim, ó, também eu te rejeitarei, se voltando para os sacerdotes, para que não sejais sacerdote diante de mim. Então a gente coloca os sacerdotes daquela época, vamos trazer para os sacerdotes dos dias atuais, falsos sacerdotes, porque aqui, irmãos, o que estava acontecendo? Eram só de nome sacerdotes, né? Ocupavam uma posição, mas eles não estavam nem aí para a fidelidade a Deus. Eles não tinham amor de Deus em seus corações, eles rejeitavam a lei de Deus, era só aparência, que acontece muito, só aparência, a pessoa parece que fala em nome de Deus, a pessoa parece que é um servo de Cristo, anda com a Bíblia, né? Fala de Deus, fala de Jesus, mas na verdade só aparência, coração longe de Deus, enganadores, mentirosos. Como se proteger disso? Nós vamos ver melhor durante essa mensagem. Como se proteger desses enganos dentro da igreja? Deus está abordando essa questão aqui também. O próprio povo dele, o povo de Israel, estava perecendo por falta de conhecimento, seguindo, primeiro, que eles próprios rejeitavam a palavra de Deus, não queriam saber. E segundo, porque os próprios líderes, aqueles que eram responsáveis por instruí-los, não estavam fazendo isso. Pelo contrário, eles estavam contribuindo mais para que o povo se perdesse ainda mais, se afundasse na idolatria, no pecado. Porque eles pensavam nos interesses deles e não estavam nem aí para a vida espiritual. Acontece muito isso, irmãos. Sempre aconteceu, acontece hoje em dia também. Então, sobre esses dois aspectos, nós vamos estar abordando, né, mais hoje. Esses dois aspectos de falta de conhecimento de Deus. Ainda no livro de Oséias, vamos no capítulo 5, versículo 4. Acompanhe comigo o que diz no capítulo 5, no verso 4. Diz assim: as suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Veja bem, as ações, as práticas pecaminosas daquele povo, as práticas pecaminosas do povo de hoje, impedem, não permitem que as pessoas se voltem para Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles, o espírito da perversão, o espírito do pecado, o cativeiro do pecado, o domínio das trevas, impede com que a pessoa conheça a Deus. E isso pode ser com pessoa que está lá no mundo, não faz parte de nenhuma igreja, quanto com pessoas, muitas vezes dentro da igreja, mas que ainda estão no cativeiro do pecado. Essa prisão, irmãos, esse domínio das trevas sobre a vida da pessoa impede que ela conheça a Deus. E é isso que o inimigo quer fazer o tempo todo, com que as pessoas rejeitem a lei de Deus e não o conheçam verdadeiramente. Essa é uma reflexão muito importante. A barreira do pecado impede que a pessoa conheça a Deus. Então, nós precisamos trabalhar para que a pessoa que está vivendo em pecado, longe de Deus, seguindo seus desejos carnais, praticando atos, né, pecaminosos, precisamos trabalhar, irmãos, e ajudar essas pessoas para que elas enxerguem que elas estão nessa vida pecaminosa, que elas precisam deixar, abandonar essa vida longe de Deus, longe do conhecimento de Deus, porque elas caminham para a condenação. Nós precisamos ajudar as pessoas para que elas estejam
percebendo que existe essa barreira, para que elas percebam que existe uma barreira, algo que as impede de se aproximar de Deus. E às vezes também na nossa vida, mesmo, agora eu vou trazer, mesmo para os que são de Cristo, tá? Para os verdadeiros cristãos. Vou agora trazer uma palavra nesse momento para quem já é de Jesus. Há coisas também em nossas vidas que muitas vezes o inimigo ele coloca para nos distrair. E mesmo aqueles que são de Cristo, eles ficam empacados, né, vamos dizer assim. Eles ficam paralisados em certo estágio. Não progride, não avança no crescimento espiritual, no conhecimento de Deus, porque está distraído com outras coisas. Então seria, né, uma terceira abordagem aqui, um pouquinho diferente, que é nessa questão do continuar a crescer, a conhecer a Deus. Que quando a pessoa, irmãos, quando a pessoa já é de Jesus, nós sabemos que o inimigo já perdeu. Quem é nascido de novo já é participante do reino de Deus, já faz parte da igreja de Cristo. O inimigo não pode mais tirá-la das mãos de Jesus, ninguém pode arrebatar das mãos dele, né? Como ele mesmo disse. Mas o inimigo pode trabalhar para que o cristão fique estagnado. Não ore, pare de buscar o conhecimento de Deus na sua palavra, não dê fruto, fique frio espiritualmente, não avance no conhecimento de Deus, fique neutralizado. Isso, irmãos, precisamos vigiar quanto a isso, tá? Isso traz prejuízos para nós, precisamos estar vigilantes e prosseguir no conhecimento, no relacionamento, na proximidade com Deus. Agora, voltando para a questão que eu estava abordando anteriormente, lemos então aqui, né, no versículo 4 do capítulo 5, que a prática do pecado na vida dessas pessoas que rejeitam a mensagem de Deus, esse espírito ele é mais forte do que o reconhecimento da necessidade do arrependimento. A pessoa precisa entender que ela tem a necessidade de reconhecer que precisa sair daquela situação. Irmãos, é comum nós, às vezes, abordando alguém, comentando sobre o Evangelho, né, falando sobre Cristo, é comum a gente ouvir pessoas que falam que não roubam, né, não matam, não fazem mal a ninguém. Existe uma dificuldade, irmãos, da pessoa entender, porque preste atenção numa coisa, amigos. Não é só aqueles que estão descaradamente afundados no pecado que precisam de arrependimento. Todos precisam. E o que acontece é o seguinte: aquele que vive uma vida normal com a sua família, por exemplo, é um pai de família, tem seu trabalho, paga suas contas, às vezes ele tem esse pensamento de que ele não faz mal a ninguém, não mata, não rouba, mas na verdade ainda não tem Cristo, não está liberto, ainda está preso ao pecado, embora não tenha uma vida como a vida de uma prostituta, como a vida, né, de um criminoso que assalta carros, ônibus, enfim. O arrependimento não é somente para aqueles que nós olhamos e dizemos assim: este aí, né, está completamente perdido, esse aí só faz coisa errada, esse aí está na porta do inferno. Mas é para todo aquele que ainda não teve o coração quebrantado, não se voltou para Cristo. Então, essas pessoas que não reconhecem, porque, irmãos, tem gente que sabe que faz errado. Muitas vezes você pode, né, perguntar a uma pessoa que ela está numa prática pecaminosa e ela vai dizer: sim, estou errado, eu sei, né, mas eu não consigo sair disso, eu preciso fazer isso. A pessoa acha que não tem como largar aquela prática,
seja uma pornografia, seja a prática da pedofilia, seja vício em drogas, seja o tráfico, né, seja qualquer prática criminosa que seja, a pessoa pode até dizer para você que ela sabe que aquilo que ela está fazendo é errado e não reconhecer. Também não adianta nada, né? Agora, tem aqueles que nem acham que fazem alguma coisa errada. É um grande problema também, né? Que é o exemplo que eu estava dando. A pessoa diz que não faz mal a ninguém e acha que não precisa de arrependimento. Mas Cristo veio para todos. Todos precisam. O que a Bíblia diz? Que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhum justo, né? Nenhum bom sequer nessa terra. Então todos precisam. Então essa é uma grande barreira, irmãos, né? Que a gente precisa orar para que Deus nos ajude a mostrar para as pessoas que, mesmo que elas não pratiquem crimes, para que sejam, aí vamos dizer assim, né, presas, né, para que sejam condenadas pela justiça, mas elas cometem pecado, quebram a lei de Deus e precisam da mesma forma do arrependimento, do quebrantamento. Então vamos agora no capítulo 6 de Oséias, ainda, versículo 6. Ainda em Oséias, capítulo 6, versículo 6. Deus diz assim: pois misericórdia quero, e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então vamos lá, irmãos. Para aqueles que têm ouvido a palavra, até participam de programação em igrejas, pessoas que até mesmo vão lá e dão alguma oferta, algum dinheiro, fazem alguma boa ação para alguma igreja, ou alguma boa ação para alguém. Isso não é o suficiente. Voltando aqui ao contexto, lembrando, irmãos, que o povo estava fundado em pecado, na sua grande maioria. Mas muitos deles continuavam fazendo sacrifício. Eles faziam sacrifício para Deus de Israel e faziam sacrifício para os deuses pagãos, para os falsos deuses. Muitos deles, eles não deixavam de fazer o sacrifício para Deus, Jeová, Yahvé, o Deus dos hebreus. Eles faziam sacrifício para Deus de Israel e também para os outros deuses, se prostituindo, adorando vários deuses. Inclusive, aqui no livro de Oséias, Deus fala muitas vezes, ele compara muitas vezes com a figura da prostituta, o povo de Israel, né, que abandona o seu marido e vai viver e ter relações com vários outros homens. Deus faz essa comparação várias vezes. O povo de Israel abandonando o seu Deus e indo adorar, indo se relacionar com outros deuses, deuses pagãos. Então, irmãos, Deus diz assim: não adianta vocês trazerem sacrifícios para mim. Ele diz no versículo 6, eu quero que vocês sejam pessoas misericordiosas, que vocês amem uns aos outros. Eu quero que vocês tenham conhecimento a meu respeito. Ele diz, conhecimento de Deus mais do que os holocaustos, que eram as ofertas, né, queimadas, completamente queimadas. Deus está dizendo o seguinte: eu quero misericórdia, eu quero obediência, eu quero o amor de vocês, não práticas religiosas. Está compreendendo, queridos? Não é só prática religiosa, irmão, não é só participar de um grupo, né? Não é só ir lá e fazer uma boa ação. O que importa para Deus é o coração, a sua motivação. O que vai no seu coração? Você ama verdadeiramente a Deus? Você busca conhecimento dele? É isso que Deus está vendo. É com isso que ele mais se importa. Sempre foi assim. Em toda a Bíblia nós percebemos isso. Continuando, irmãos. Olha que interessante
que diz o rei Davi. Vamos lá em Salmo 40. Salmo 40. Como chegar nesse conhecimento de Deus? O que fazer? Vimos que é necessário conhecer a Deus, porque a maldade no mundo, a crueldade, as injustiças acontecem nesse mundo por causa do afastamento de Deus, por causa da falta do conhecimento dele. Então, como chegar a esse conhecimento? O que precisamos fazer? Salmo 40, do 6 ao 8. Davi diz assim, 6 ao 8. Sacrifício e oferta não desejas. Abriste-me os ouvidos. Holocausto e oferta de expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse eu, eis aqui venho. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. O que Davi está dizendo nesse trecho? Ele estava falando assim, como anteriormente eu já dizia. O Senhor não está preocupado com os sacrifícios em si, ir lá e matar o animal no templo. Não é o holocausto aquilo que Deus mais deseja. De fato, Deus pediu que se fizessem sacrifícios, mas isso não é o principal. Não adianta nada, não adiantava nada os sacrifícios de animais, não adianta nada as práticas religiosas sem ter o verdadeiro amor de Deus no coração. Então Davi continua assim. Então disse eu, versículo 7, né? Eis aqui no rolo do livro está escrito a meu respeito. Rolo do livro são as escrituras, irmãos. As escrituras sagradas, que eram rolos ali naquela época. Davi está dizendo o seguinte, nas escrituras, ou seja, na Bíblia eu vou conhecer a Deus e vou poder assim saber o que lhe agrada. Davi diz, no rolo do livro está escrito a meu respeito. O que isso quer dizer? O que eu e você precisamos conhecer, o que Deus quer de nós, o que Deus fala para nós está na sua palavra, está na Bíblia, está nas Escrituras, que eu tenho em casa, que você tem em casa. No Brasil, né, não há nenhuma casa, provavelmente não há nenhuma casa que não tenha lá uma Bíbliazinha em algum lugar. O que precisamos saber para vivermos de forma agradável a Deus, para conhecer a vontade de Deus, para conhecer a Deus, a sua revelação, está na Bíblia, irmãos. Precisamos conhecer a sua palavra, meditar na sua palavra. Isso se aplica não só aos que estão rejeitando a palavra de Deus lá no mundo, que nem lembram que a Bíblia existe, mas também aqueles que têm ouvido a palavra, aqueles que vão na igreja, porque muitas pessoas só abrem a Bíblia no domingo, né? Quando vai participar da reunião do culto. O pessoal só lê a Bíblia junto com o pastor, junto com o pregador. Irmãos, isso não vai trazer a edificação, o crescimento suficiente, o relacionamento de Deus que nós precisamos ter com Ele. Não é só abrindo a Bíblia na igreja. É necessário a meditação na palavra que Deus deixou para nós. Tudo que nós precisamos saber, tudo que Deus se faz conhecer a nós, está na Bíblia. E todos nós temos acesso a ela. Há alguns locais do mundo, há alguns países onde esse acesso é restrito, onde esse acesso é impossibilitado,
né? Infelizmente, muitas pessoas querendo ter acesso à Bíblia e não têm. E nós aqui, por exemplo, no Brasil, não tem nenhuma dificuldade, a Bíblia é barata, muitas vezes já tem em casa, mas a maioria das pessoas não abrem a Bíblia para ler, para conhecer a Deus, a sua palavra. Esquecem da Bíblia, só abrem na igreja. Aqueles que não vão na igreja, né, nem na igreja abrem. Estão preocupados, estão fazendo um monte de outras coisas no mundo. Estão envolvidas em muitos afazeres, em muitas atividades. E também muitos afundados em pecados. Mas o conhecimento da verdade, o conhecimento de Deus, aquilo que é o mais importante para a vida dela, ela não busca, ela esquece. E nem se preocupa com o que Deus quer para a sua vida. Então, deste trecho, dessa fala de Davi, nós podemos tirar a lição, irmãos, trazer para nós essa reflexão de que na palavra de Deus consta tudo que precisamos saber dele e a nosso respeito, como proceder. Continuando, vamos a Jeremias. Olha o que diz em Jeremias 9, 23 a 24. Hoje nós estamos passeando por alguns textos, mas é importante, irmãos. Importante, porque o conhecimento de Deus vem da sua palavra. Jeremias 9, 23 e 24. Diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em entender e em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Agora eu pergunto, como conhecer sem ter acesso? Como é que você vai conhecer uma pessoa se você não tem acesso a ela, se você não tem relacionamento com ela? Como você vai conhecer algo que você não tem proximidade, não tem acesso, não tem contato? É necessário ter contato com Deus, buscar esse contato, buscar a proximidade, buscar um relacionamento com Deus para poder conhecê-lo. É impossível conhecer Deus se a pessoa só assiste novela, se ela só assiste filmes, Netflix, futebol, entre várias outras coisas, só passeia. Como a pessoa vai conhecer a Deus se ela não vai na fonte? Você não vai conhecer a Deus assistindo estas coisas, distraído com outras coisas, gente. Só é possível conhecer a Deus por meio da revelação que Ele deixou a nós. Ele se fez conhecer por meio da sua palavra. Nós conhecemos a Deus ouvindo Ele falar conosco, vendo o que está escrito a respeito dele, o que Ele quer para nós, ouvindo mensagens. Irmãos, Deus levanta pessoas para ensinar, para explicar as Escrituras. Desde o início foi assim, desde o Antigo Testamento, até mesmo antes de Cristo, já existiam lá os sacerdotes, os líderes religiosos que eram responsáveis pelo ensino. Desde o início do cristianismo, a mesma coisa. Existem pessoas levantadas por Deus para ensinar, para instruir na sua palavra. Porém, a Bíblia é para todos. Todas as pessoas podem e devem conhecer a Deus, mais de Deus, por meio da sua palavra, lendo, meditando, tirando um tempo diário para isso, orando, pedindo a Deus ajuda, direcionamento, clareza de entendimento.
conhecer mais a Deus, obedecendo à sua vontade, se aproximando dele. Quanto mais próximos estamos de Deus, mais vamos conhecê-lo. Quanto mais você se aproxima, quanto maior o relacionamento, mais conhecimento vamos ter de Deus. Isso é uma lógica, irmãos, que não é difícil de compreender. Jesus disse assim, lá em João 8, já vamos caminhando para o final da mensagem, vamos em João 8,32, que é o último texto que nós vamos passar. Texto bastante conhecido, onde Jesus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lembra que eu falei de pessoas que estão dentro de igrejas sendo enganadas, pessoas sendo exploradas, roubadas, sendo enganadas com falsos milagres, falsas promessas? Jesus diz assim: conheça a verdade que você vai ser liberto. Nós podemos aplicar a liberdade que Jesus está dizendo aqui aos que estão enganados dentro de seitas, dentro de falsas religiões, falsas igrejas, porque Cristo não deixa ninguém no engano quando a pessoa busca o verdadeiro conhecimento de coração sincero, quando a pessoa quer a Deus, ela não fica no engano, Deus vai resgatá-la. E da mesma forma, aqueles que estão no mundo, estão no engano do pecado, estão seguindo seus caminhos, né, pedregosos, estão seguindo caminhos longe de Deus, né, com outros sentidos para a vida, com outros objetivos, só pensando em coisas terrenas, rejeitando a obra de Cristo. Essas pessoas acham que têm liberdade, acham que estão vivendo bem, mas são escravas, estão cativas. A pessoa está presa a vício. A pessoa, o que domina a vida dela são os seus, comentei isso na mensagem anteriores, né? O que domina a vida dela são os bens materiais, o seu trabalho, os seus projetos terrenos. Queridos, Jesus disse que a verdade liberta, e ele disse mais coisa também. Ele disse que ele mesmo é a verdade. Jesus falou assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Cristo é a verdade. Quem liberta então do cativeiro? A verdade, que é Cristo. Jesus disse mais também. Ele, orando pelos discípulos, ele falou assim, ele pede para Deus, para que os discípulos fossem instruídos na verdade. E ele fala assim: instrui-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Cristo é a verdade. A verdade não está em filósofos antigos, em filósofos modernos, não está em ideologias políticas, a verdade não está em outros setores, qualquer que seja da sociedade, não está na vida acadêmica, nas universidades. A plena e completa verdade está em Jesus Cristo, está na palavra de Deus, e essa verdade é a única que verdadeiramente, que realmente liberta. Não é o budismo, não é a yoga, não é a meditação, não é essas mais diversas práticas que liberta a pessoa, das suas carregações, nada disso. A verdadeira libertação só em Cristo, só na sua palavra. Portanto, como conhecer
conhecer a Deus. Nossa reflexão finaliza assim, no dia de hoje. Conhecimento de Deus vem pela meditação na sua palavra, conhecimento das Escrituras, porque se Deus quer que nós o conheçamos, algum meio Ele tinha que deixar. E o que Deus deixou? Muitas, milhares de páginas da Bíblia. Como eu disse, livros, outras formas de conhecimento agregam nas nossas vidas. Porém, a fonte principal, as respostas para todas as questões, para os nossos questionamentos, para as nossas dúvidas, quanto a tudo que se possa imaginar, está na Bíblia. O conhecimento de Deus vem pela meditação na sua palavra. Proximidade e relacionamento com Ele. Como eu falei, não se pode conhecer alguém que você não tem acesso, você não tenha contato. Para conhecer a Deus é necessário se aproximar dEle. E eu estou falando alguns dos meios de se aproximar de Deus. Oração, irmãos. Oração é uma prática importante. Mas eu não sei orar. Orar é conversar com Deus. Peça a Ele ajuda, a direção. Deus, Ele não despreza um coração quebrantado, um coração contrito. Amém, irmãos? Amém. E assim, naturalmente, estaremos tendo uma vida agradável a Deus, de coração sincero, conhecendo a sua vontade, a sua palavra. Nós estaremos buscando obedecer aos seus mandamentos, ao que Cristo deixou para nós. Estaremos naturalmente tendo uma vida agradável a Ele, porque Ele nos ajuda nessa caminhada. Uma vida de amor ao próximo, uma vida de amor a Deus. Irmãos, peço a Santo Espírito do Senhor que esteja enchendo nossas vidas, trazendo o crescimento espiritual que precisamos, aumentando o nosso relacionamento com Ele, com Deus, o Pai. Que o Espírito Santo esteja tocando nas vidas que estão ouvindo essa palavra, dentro da situação, da condição, da necessidade de cada um. Alguns já são de Cristo, precisam de avançar no conhecimento, no relacionamento com Deus, estão estagnados. Deus espera, está de braços abertos para que você busque esse maior relacionamento com Ele. Deus quer que estejamos caminhando junto a Ele. Cristo está conosco. Ele anseia por caminhar do nosso lado, irmãos, nos ajudando em todas as dificuldades, desafios da vida, problemas, seja financeiro, seja de saúde. E para aqueles que ainda não têm uma decisão junto a Cristo, que possam abrir o coração para Jesus, dar ouvidos à sua palavra, e Deus assim vai agir, vai trazer a transformação que você precisa, vai trazer a reconciliação, a força espiritual que você precisa para caminhar com Ele. Glória a Deus por isso, que Deus abençoe a todos nós. Louvamos a Deus por sua palavra.